CRP Cast. O CRP Cast é o boletim sonoro de informações do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul e é voltado a todas, todos e todes profissionais da psicologia. Trabalha para orientar e fiscalizar o exercício da profissão de psicologia, sempre de forma transparente e atenta às causas importantes do seu segmento e antenada a tudo o que acontece no âmbito social, dentro e fora do Rio Grande do Sul. O CRP Cast é uma iniciativa inédita no âmbito regional, dirigida a essa categoria que constrói diariamente a realidade da psicologia em nosso país. A cada episódio dessa série, iremos destacar notícias, dicas e entrevistas. Bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Eu sou Leocádia Costa e apresento a vocês o 10º episódio do CRP Cast. Nesse episódio, o primeiro de 2022, contaremos com a participação das conselheiras Miriam Cristiane Alves e Fabiane Konovalucci Santos Machado, das psicólogas Dinaê Espíndola Martins e Neuza Chardozin e do psicólogo Lúcio Fernando Garcia. Nas locuções, contamos com a colaboração da conselheira Roberta da Silva Gomes e da Relações Públicas do Conselho, Nádia Miola. Nos nossos episódios, vamos sempre nos referir à categoria de psicóloga no feminino, já que as mulheres são a grande maioria na profissão. Ao público em geral, falaremos da maneira mais abrangente possível, utilizando termos não binários. O intuito é garantir uma linguagem inclusiva a todos os gêneros. Acompanhe a série e conheça através do nosso conteúdo a diversidade e a transformação que o nosso trabalho promove na vida das pessoas. CRP Destaca. Olá, eu sou a conselheira Roberta da Silva Gomes e neste CRP Destaca falaremos sobre o Lesbocenso e o Fórum Social das Resistências. Com o objetivo de recolher informações e subsidiar a formulação de políticas públicas específicas para a população de lésbicas e sapatão, foi lançado, em agosto de 2021, o primeiro Lesbocenso Nacional, uma iniciativa da Liga Brasileira de Lésbicas e da Associação Lésbica Feminista de Brasília, Coturno de Vênus. A pesquisa busca alterar o cenário de subnotificações de crimes, violação de direitos e da falta de políticas públicas específicas para lésbicas e sapatão. No questionário são feitas perguntas sobre trabalho, educação, saúde, relacionamentos, relações familiares e redes de apoio dessa população. As voluntárias também poderão escolher participar da segunda etapa da pesquisa, composta por uma entrevista online com as pesquisadoras. Para participar, acesse o site lesbocenso.com.br e responda o questionário até o final de março de 2022. De 26 a 30 de janeiro de 2022, acontece em Porto Alegre, no formato híbrido, o Fórum Social das Resistências, que nesta edição tem como tema Outro Mundo é Possível, com Democracia, Direitos dos Povos e do Planeta. O Fórum Social das Resistências é um evento que iniciou em 2017, em Porto Alegre, e que se insere dentro dos processos do Fórum Social Mundial. O evento tem como objetivo criar um espaço de articulação, divulgação e ampliação de todas as formas de resistências criadas pelos movimentos culturais, ambientais, políticos e sociais no Brasil e na América Latina. Também busca inovar através da realização de assembleias de convergências autogestionadas, organizadas por várias organizações e movimentos sociais. Essas assembleias de convergências, amplas e abertas à participação de todas as pessoas interessadas, discutem as causas das crises, apresentam propostas e organizam iniciativas. Neste ano, estão sendo preparadas 14 assembleias de convergências sobre os mais variados temas envolvendo a maioria dos segmentos sociais.
As propostas construídas nesses espaços serão apresentadas no Fórum Social Mundial em maio, na Cidade do México. O Conselho Federal de Psicologia, juntamente com o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, participa dessa organização. Acompanhe a programação do fórum em forumsocialdasresistências.org.br. Arte Psi. Olá, eu sou Nádia Miola, Relações Públicas do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. E nesta edição do Arte Psi, destacamos a mais recente publicação do CRPRS, a coletânea Gestos, Memórias e Narrativas da Escuta Clínica, permeada pela tecnologia da informação e da comunicação, lançada em dezembro de 2021. Organizada pela Comissão de Processos Clínicos e Psicossociais do Conselho, a publicação reúne relatos de experiências no formato de cartas acerca da reinvenção das práticas da escuta clínica no contexto da pandemia, do distanciamento físico e da consequente adaptação das ferramentas de trabalho em diferentes espaços de cuidado em saúde mental, sejam públicos ou privados. As cartas foram submetidas para avaliação e selecionadas por meio de edital de chamamento público lançado pelo Conselho. A conselheira Miriam Cristiane Alves, presidenta da comissão organizadora, relembra como foi o processo de seleção e fala sobre o resultado final deste trabalho. Saudações a todas, todos ouvintes que nos acompanham neste momento. Gestos, memórias e narrativas da escuta clínica permeada pela tecnologia da informação e da comunicação. Essa é uma publicação do CRPRS construída com muita sensibilidade, com muita amorosidade e cuidado por conselheiras e colaboradoras da Comissão de Processos Clínicos e Psicossociais, a CPCP. Para a seleção das cartas que compõem a publicação, nós montamos duas equipes, uma composta por membros da CPCP e outra por membros da Comissão de Orientação e Fiscalização, a COF. Cada equipe tinha propósitos diferentes no processo avaliativo. Enquanto nós olhávamos para a estrutura da carta, para os conteúdos, para a originalidade e a ética no processo narrativo, a COF se detinha a ética profissional e se as pessoas estavam com registro ativo no sistema conselhos. É importante dizer que a avaliação realizada pela CPCP foi às cegas. Eu, enquanto presidenta, era a única pessoa que tinha acesso à autoria do conjunto das cartas e as distribuía para a equipe avaliadora. Quando as avaliadoras tinham dúvidas sobre uma determinada carta, esta era submetida a uma segunda avaliação. Foi um processo muito trabalhoso, porém de muita afetividade, de muito respeito e de muito cuidado ético e de compromisso com nossos colegas, nossas colegas de profissão. O resultado final, esse foi esplendoroso, pois por meio da palavra escrita, da palavra cantada, da palavra falada, da palavra narrada em poética, em oralidade, em amorosidade, temos em mãos um caldeirão de afetos, de sentimentos, de questionamentos vividos por psicólogas e psicólogos e estudantes de psicologia sobre o existir, o resistir, o gingar, o subverter na pandemia da Covid-19, sobre os desafios éticos, as estratégias inventivas, o processo de formação e os atravessamentos entre o profissional e o doméstico. Tudo isso, tudo experimentado por nós. Sobre, portanto, deslocamentos, travessias vividas no que tange a escuta clínica permeada pelas tecnologias da informação e da comunicação. Desejamos que todos possam acessar essa bela coletânea e se deliciar com o sensível que escorre por suas páginas. Grande beijo a todas as pessoas que nos escutam neste momento.
Psi o quê? Você sabe o que é branquitude e como este conceito está relacionado à luta antirracista? Em nossa sociedade estruturada pelo racismo, sujeitos identificados como brancos adquirem privilégios simbólicos, subjetivos e materiais em relação aos não brancos. Convidamos a psicóloga Dinaê Espíndola Martins a falar sobre o tema. Dinaê é psicóloga clínica e atua com foco na saúde mental da população LGBTQIA+. É doutoranda em Psicologia Social e Institucional na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, desenvolvendo uma pesquisa sobre branquitude na prática da psicologia. Integra o Grupo de Pesquisa Sul, Subjetividades Locais e Políticas da Descolonialidade da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Olá! Para falar de branquitude, precisamos, em primeiro lugar, compreender a raça como um marcador social que foi construído historicamente e tem sido utilizado para classificar e hierarquizar as pessoas através da construção de diferentes identidades raciais. Cada identidade racial vai ser constituída por diferentes características que são atribuídas ao sujeito. Por exemplo, bonito e feio, honrado, suspeito. E essas características que são atribuídas também irão produzir efeitos econômicos, políticos e sociais na vida das pessoas. No caso da identidade racial branca, as vantagens e privilégios podem ser observadas através de 3 categorias. Os privilégios simbólicos, através da grande representação que temos enquanto pessoas brancas nos espaços midiáticos e de poder, a nossa liberdade de ir e vir. Os privilégios subjetivos, através de atribuições positivas que são dadas aos sujeitos brancos como sendo os mais inteligentes, os sujeitos superiores na hierarquia social. E os privilégios materiais, como maior acesso à educação, saúde, emprego, renda, moradia, entre outros, como vemos nos dados do IBGE em nosso país. Historicamente, nós, enquanto pessoas brancas, não nos racializamos e atribuímos a raça somente ao sujeito não branco, no caso do Brasil, especialmente aos negros e indígenas, o que nos desresponsabiliza e produz uma ausência de implicação nossa nos processos geradores e de manutenção do racismo. É como se não tivéssemos raça e, por isso, não precisássemos debater e nos implicar nessa questão. No entanto, é o nosso lugar na branquitude que sustenta tudo isso. Por isso, é preciso compreender que a branquitude não é um processo meramente individual e moral, mas um processo coletivo que está atrelado ao modo de produção capitalista. Ou seja, o racismo estrutural está atrelado à branquitude que serve aos interesses da classe dominante. Por isso, também é que nós, pessoas brancas, precisamos compreender que o racismo é um debate que deve ser tomado não somente pelas pessoas negras ou indígenas, mas por nós e por nossos pares de pessoas brancas, pois adquirimos vantagens com a existência e a manutenção do racismo estrutural. Ainda sobre esse debate, sobre a manutenção dos privilégios, a psicóloga Maria Aparecida Bento cunhou um conceito chamado Pacto Narcísico da Branquitude, para explicar o pacto que vai unir de forma consciente e inconsciente nós, pessoas brancas, na defesa dos nossos privilégios. É ele que possibilita a manutenção dos grupos brancos nos espaços de poder e faz com que a população negra e indígena permaneça na periferia, subalternizada e sendo criminalizada. E de que forma tudo isso aparece no nosso dia a dia? Bem, pode falar de várias situações. Quando estamos em uma roda de amigos ou familiares e alguém solta uma piada racista e nós silenciamos. Quando estamos no supermercado, vendo um homem negro ser espancado até a morte e nada fazemos. Quando compactuamos e naturalizamos que na empresa ou instituição em que trabalhamos, a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras são brancas. Quando na universidade, estudamos e produzimos conteúdo levando em consideração apenas autores e pesquisadores brancos e europeus. Ou então, falando especificamente do nosso trabalho enquanto psicólogas e psicólogos, quando negligenciamos a escuta de episódios de racismo nas pessoas e grupos que atendemos. Enfim, a branquitude envolve esses e outros processos e é necessário que nós, psicólogas e psicólogos brancos, possamos refletir, estudar e produzir mudanças dentro dos lugares em que ocupamos, desde a clínica, as organizações, o campo da política pública, a pesquisa acadêmica, enfim. Temos uma necessidade urgente de nos implicar na luta antirracista. E aí, colegas, vocês têm se dado conta da sua branquitude? Roda de conversa.
avaliação psicológica para registro e porte de armas de fogo é o tema da roda de conversa desta edição do CRPcast. A ideia é debater sobre os cuidados que as psicólogas que atuam nessa área devem ter e o que deve ser observado no momento desse tipo de avaliação. No final de 2021, o CRPRS lançou nota técnica sobre o assunto e em breve uma nova resolução será aplicada pelo Conselho Federal de Psicologia. Convidamos a conselheira Fabiane Konovaluc Santos Machado, presidenta da Comissão de Avaliação Psicológica, a mediar essa roda de conversa, com a participação da psicóloga Neuza Chardozin, coordenadora do Núcleo de Avaliação Psicológica para o Manuseio de Armas de Fogo do CRP e do psicólogo Lúcio Fernando Garcia, psicólogo fiscal do CRPRS. Olá, eu sou a conselheira Fabiane Machado e estou à frente da Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. O tema de hoje é a avaliação psicológica para o manuseio de armas de fogo. E eu vou começar perguntando ao Lúcio, nosso psicólogo fiscal do Conselho, para que ele nos fale um pouco sobre a nota técnica recentemente lançada, principalmente sobre quais as principais mudanças, Lúcio, para a atuação das psicólogas e psicólogos na área de avaliação psicológica para o registro e porte de arma de fogo com essa nova nota técnica. O que ela traz de novidade, o que ela traz de orientações principais que vocês na área técnica perceberam, né? As demandas, as perguntas, as demandas mesmo, as dúvidas das colegas direcionadas para a orientação, que acabou então gerando a publicação dessa nota técnica. Eu quero agradecer o convite da conselheira Fabiane, também saudar aqui a colega Neuza, que trabalha aí junto da Comissão de Avaliação Psicológica e do GT do porte de arma. Então essa pergunta é extremamente importante que a gente destaque sobre a avaliação para fins de registro e porte de arma. A gente começaria dizendo que, primeiramente, todo e qualquer profissional regularmente inscrito no Conselho, ele pode buscar esse credenciamento a partir de possuir as qualificações exigidas lá pelo credenciamento da Polícia Federal. Então a primeira coisa, ele precisa estar regularmente inscrito no Conselho e promover a sua inscrição, seu credenciamento junto à Polícia Federal, que tem os seus critérios de credenciamento. Ela é uma atividade, vamos dizer assim, de competência e responsabilidade privativa do psicólogo e da psicóloga que está realizando aquele procedimento avaliativo. É uma avaliação que, vamos dizer assim, a organização, o Estado, delega ao profissional psicólogo essa avaliação psicológica que objetiva esses fins, de identificar essas condições ou não de uma pessoa portar uma arma ou fazer o registro dessa arma. Então, obviamente que essa avaliação, como toda e qualquer avaliação, mas essa em especial que estamos abordando aqui hoje, ela tem que atender um rigor técnico, uma qualidade técnica, e o profissional precisa conhecer os instrumentos, ele precisa conhecer como se dá uma entrevista individual, ele precisa fazer uma avaliação, o início, meio e fim, iniciando por uma entrevista, aplicação de instrumentos conforme a normativa da Polícia Federal e conforme ele também entenda que seja necessário para promover o raciocínio técnico dele e, consequentemente, a conclusão técnica dele em identificar se aquele sujeito está apto ou não a portar uma arma de fogo. É uma avaliação psicológica que ela faz uma interface com outras legislações, que é a própria lei do armamento no Brasil, as normativas da Polícia Federal, as normativas do Exército quando para arma de caça ou de tiro, as normativas da Brigada Militar quando daqueles específicos da avaliação junto à Brigada Militar. Então o profissional ele tem que conhecer essa legislação para que ele possa também produzir uma avaliação técnica com conteúdo, com testagem adequada, testes que estejam reconhecidos pelo Conselho Federal de Psicologia, testes que possam ser aplicados e que devem ser aplicados do modo e maneira como está previsto a sua aplicação, Então, é uma avaliação psicológica, que vai exigir do profissional toda essa capacitação, e, de certa forma, uma responsabilidade ética e legal muito grande. Na produção do documento, no envio dessas informações à autoridade requerente, seja o Exército, seja a Polícia Federal, seja a Brigada Militar, essa avaliação, ela tem que seguir esse curso previsto, para esse processo, e o profissional poderá, nesse momento de avaliação, optar da forma como ele trabalha e das exigências que uma avaliação naquele momento exige. Vai haver um tempo para que haja aplicação adequada dos instrumentos, um tempo necessário para uma adequada entrevista com relação à avaliação, também uma entrevista devolutiva daqueles que assim solicitarem, o psicólogo vai disponibilizar, para que ele possa, no final,
promoveu o resultado daquele processo avaliativo. Num primeiro momento, eu destacaria essas questões, de que essa avaliação ela precisa ser técnica, ela precisa ser legalmente estabelecida conforme todos os regramentos, ela precisa ser isenta, ou seja, o profissional psicólogo precisa ter isenção, ele não pode estar ligado a uma escola de tiro, ele não pode estar ligado a uma escola de treinamento ou de vigilantes, ele não pode estar dentro de uma loja de armas, ele tem que estar num espaço profissional, de preferência o seu consultório, mas num espaço profissional adequado, que ele tenha total liberdade e nenhuma interferência sobre o seu procedimento avaliativo e muito menos sobre o resultado dessa avaliação. Então ele é um documento que vai objetivar uma conclusão técnica, e o psicólogo ele se responsabiliza também, de certa forma, por aquele resultado, que vai ser oferecido à autoridade policial, ao Exército ou Brigada, e que a partir daquela avaliação, quem recebe aquela avaliação se sente contemplado com aquele resultado e vai oferecer, então, dentro do processo de requisição ou de porte de arma, uma arma a uma pessoa que fez esse, vamos dizer assim, esse processo avaliativo. A gente muitas vezes discute, certas questões dentro da profissão e até a gente busca muitas vezes essa discussão toda da valorização da profissão, e a valorização da profissão se dá por uma técnica adequada, por uma boa oferta de um serviço que contemple, aquilo que objetivou a existência dessa avaliação. O profissional psicólogo ele vai ter, sim, que em certos momentos inaptar alguém, ele vai ter que fundamentar essa inaptidão, com o objetivo inclusive de orientar essa pessoa e de protegê-la e proteger a sociedade com relação a isso. Então, por isso existe essa avaliação psicológica que também tem um caráter orientativo às pessoas que se submetem a essa avaliação. Também temos como convidada a psicóloga Neuza Chardozin, nossa colaboradora da Comissão de Avaliação Psicológica e coordenadora do Núcleo de Avaliação Psicológica para o Manuseio de Armas de Fogo do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Neuza, o que deve ser observado no momento de uma avaliação psicológica para a concessão do registro ou porte de armas de fogo? Gostaria, então, de primeiro lugar, agradecer o convite para a participação dessa atividade dentro do Conselho, para que a gente possa, então, conversar um pouco sobre o fazer do psicólogo na avaliação psicológica. Então, a avaliação psicológica é uma avaliação nessa área pericial, é uma avaliação de muita importância que a gente tem que ter muito cuidado. E como eu faço parte da Comissão de Avaliação Psicológica, sentimos muito a necessidade de termos esse grupo específico para trabalhar só com avaliação psicológica para o manuseio de arma de fogo, para concessão de registro e porte de arma de fogo. Essa avaliação ela é composta por vários itens, Como o Lúcio já falou, é uma avaliação que a gente precisa estar muito atenta a várias questões, principalmente as questões iniciais, que são as questões éticas, Nós temos na frente da nossa presença um candidato, E nós temos que estar muito atentos aos direitos humanos desse candidato, os direitos que ele tem de ser bem avaliado, de que a gente possa realmente ter as condições de assinar um laudo de que ele está apto a manusear a arma de fogo. Então, os cuidados, em primeiro lugar, seria a ética, seguirmos o código de ética, conseguirmos também a parte técnica, termos a capacitação, de realizar os testes que são necessários e que, justamente, temos uma lista de testes que o SATEPSE, que é um órgão do Conselho Federal que baliza todos esses testes com as suas validades, eles têm que estar válidos quando a gente for escolher os testes para montar a bateria de avaliação. Dentro dessa bateria, a gente tem que avaliar várias áreas, no caso, todos os aspectos cognitivos, onde se avalia a memória, a atenção, as questões de personalidade, Esse candidato, ele tem que ter condições também de controlar a sua ansiedade, a sua agressividade, não pode ser uma pessoa impulsiva, As questões, assim, do dia a dia dele, Nós temos que fazer uma entrevista, assim, buscando uma anamnese desse candidato em todas as áreas que ele, no caso, desempenha. A área social, a área profissional, saber a motivação para que ele quer essa arma realmente. Porque nós temos um grande compromisso com a sociedade também em função da própria violência, Nós temos que estar muito atentas a quem realmente nós vamos estar avaliando para
entregar um laudo de apto para manusear uma arma de fogo. Então, essa avaliação é fundamental e ela tem que ser feita com muito cuidado e, principalmente, o que a gente considera também muito importante dentro da avaliação é a entrevista devolutiva. Então, quando eu faço uma avaliação e eu percebo algumas dificuldades dentro dessa vivência desse candidato que vão inaptá-lo para manusear uma arma, eu tenho também a responsabilidade de dizer a ele o que realmente ele precisa para, no caso, se tratar ou, né, por que ele está sendo inapto, porque ele vai poder, então, entender o que está acontecendo com ele e poder buscar, quem sabe, até alguma orientação, algum atendimento. Então, eu acho que a avaliação ela é um processo muito completo, desde o momento que ele nos liga para saber como a gente trabalha. Geralmente, eles perguntam muito a questão de honorários, e isso é uma questão também que a gente, dentro do grupo, às vezes, acaba, né, trabalhando, a questão da valorização do nosso trabalho, e por isso também o nosso GT, que agora se transformou em núcleo, né, que é um grupo que está trabalhando muito em prol da orientação aos nossos colegas, né, de realmente fazerem um trabalho com consistência, com ética e com valorização. Já posso adiantar até que a questão de resultados desse trabalho, né, de estar se fazendo dentro do núcleo, é a elaboração, então, de uma cartilha para orientar esses colegas, né, em termos do desempenho dessa avaliação, como elaborar até a questão dos documentos, né, para que sigam as resoluções. Inclusive, eu acho que depois a Fábio vai também trazer a questão das resoluções, que eu acho que são importantes. E esse é vamos dizer assim, o foco, né, trabalhar em cima do código de ética, das resoluções de avaliação psicológica e de documentos, e principalmente na resolução de avaliação para a concessão de registro e porte de arma. Obrigada, Neuza. Lúcio, na tua, né, visão, na tua experiência como psicólogo fiscal, eu queria que tu conversasse um pouco com a gente sobre quais os cuidados que as colegas, né, as psicólogas e os psicólogos devem ter para trabalhar nessa área, principalmente em qual a relação desse trabalho com as instituições externas, né? Qual é o papel do Conselho, né, de Psicologia, qual é o papel da Polícia Federal, da Brigada Militar e do Exército? Tu mencionou antes que teria, né, a necessidade de um cadastro prévio, né? Tu informou também ali que a Polícia Federal tem toda uma normativa específica para atuar nessa área. Então, gostaria que tu trouxesse um pouco para nós, assim, o que é o papel de instituição, né? O que cada um, enfim, né, orienta, como é que ficam essas normativas externas, as nossas, né, as relações com as nossas normativas da profissão, também as resoluções, as notas técnicas, enfim, todo esse arcabouço de orientação profissional que o Sistema Conselho nos fornece. Poderia conversar um pouco conosco sobre essa relação? Sim, é importante, né? Assim, como eu havia dito antes, assim, essa relação, né, que a profissional vai ter com toda essa legislação, né, que faz a interface com essas instituições. A gente poderia pensar que o Sistema Nacional de Armas é o que organiza, vamos dizer, toda essa legislação, né, vai incluir toda a legislação, que também, de certa forma, disciplinar a questão do porte e uso de arma pelas forças militares, pela polícia, né, depois pelos civis para portar arma, enfim, todas essas questões que envolvem. Mas é importante que, assim, a psicólogo, né, que vai atuar nesta área, né, entenda que as instituições, e assim a legislação previu, de que deve haver esta avaliação por um perito reconhecido, credenciado, que tenha a sua neutralidade e que tenha a sua autonomia profissional para exercer bem essa atividade, né? Então, assim, o próprio Conselho tem as resoluções relacionadas a isso. Nós podemos pensar na resolução, né, 18 de 2008 do Conselho Federal, outras que venham a partir dela também a fazer algum tipo de regulamento, né, que são resoluções do âmbito da profissão que elas vão tentar, de alguma forma, auxiliar o psicólogo a se organizar frente a essa demanda, né, em especial concentrado no processo avaliação psicológica. Então, eu diria que, primeiramente, não é o profissional psicólogo, ele está habilitado a exercer a sua atividade em qualquer âmbito, uma vez inscrito no Conselho, mas ele precisa fazer um exame
exame de admissibilidade daquela possibilidade. Ele tem que ver se ele está capacitado para assumir aquela atividade profissional, como a psicóloga Neuza acabou de dizer aqui, né? Ou seja, a pessoa tem que conhecer os instrumentos, tem que conhecer o métier, tem que conhecer o que se propõe aquela avaliação, não é? Quem são as pessoas que buscam, quais são os condicionantes, não é? Esse conhecimento vem a partir de uma capacitação. O próprio Código de Ética diz isso. O psicólogo somente pode assumir atividades para as quais esteja preparado pessoal, teórico e tecnicamente. É um exercício ético reconhecer. Estou capacitado, não? Vou buscar capacitação, vou fazer um curso de especialização, vou buscar uma supervisão com relação à testagem, com relação a levantamento de testes, com relação à elaboração de laudo, de documento, própria entrevista, que tipo de entrevista. Então, eu acho que é muito importante partir dessa questão de sentir-se capacitado. Legalmente, ele está habilitado a partir da inscrição no conselho, mas sentir-se capacitado, né, a assumir esse processo avaliativo. Em segundo, né, conselheira Fabiane, isso que tu levantaste, assim, qual é a relação com as instituições que estão envolvidas? Primeiramente, as relações formais, onde os diferentes candidatos, sejam eles pessoas civis, sejam eles egressos, né, de forças policiais que estejam na reserva, né, sejam caçadores profissionais, sejam que usam a arma para tiro esportivo. Bom, eles vão buscar as diferentes instituições e entidades. Primeiramente, a Polícia Federal, para aqueles que vão querer um porte civil, um registro de arma de fogo, ou aqueles que vão fazer, então, esse tiro ou arma para caça, né, esportiva, o Exército e a Brigada Militar também, nos condicionantes da Brigada Militar. Normalmente, o candidato, muitas vezes, procura o profissional já com a documentação, dizendo, olha, eu preciso de uma avaliação assim, né? Ele precisa se credenciar junto a essas entidades. Em especial junto à Polícia Federal. Então, assim, o credenciamento junto à Polícia Federal é extremamente importante, porque a Polícia Federal criou vários critérios para credenciamentos profissionais, né? Desde que o profissional apresente as suas qualificações, seja de formação, de prática em avaliação psicológica, numa especialidade, numa capacitação, seja no espaço físico que ele tenha que descrever, enfim. Então, ele precisa se credenciar junto à Polícia Federal, né? A partir daí, o profissional também vai ser, de certa forma, buscado por várias outras entidades que estão envolvidas com o porte de arma, como a gente se referiu antes. Então, assim, qual é a relação com essas entidades? A relação com essas entidades é aquela relação formal que a legislação e as resoluções permitem. O profissional, a obrigação dele é, com o candidato, identificar aquela capacitação ou não no sujeito naquele momento da avaliação. Né? Como disse a Neuza antes, bom, talvez ele tenha alguma situação na vida, seja de saúde, seja naquele momento, né, por alguma outra condição, que naquele momento ele não possa portar arma. Então ele vai ser orientado, né, pelo profissional sob o aspecto psicológico, comportamental, psicopatológico, desenvolvimental, o que seja. Então, o profissional ele precisa conhecer esses entes também que participam e ele precisa, a partir da sua autonomia profissional, né, e também da sua posição profissional, saber estabelecer esses limites. Ele tem que saber estabelecer os limites porque algumas entidades, algumas instituições que vão se aproximar têm seus interesses com relação à emissão, com relação à venda de armas, com relação à emissão de portes, etc. Né? Essas entidades privadas, eu estou me referindo. Né? Então, o profissional tem que saber esses limites. Né? Ele tem que saber que a avaliação dele tem que ser técnica, com uma conclusão fundamentada na técnica, não é numa opinião, não, é fundamentada na técnica, né? E que vai compor um processo, então, de permissão ou não de registro ou porte de arma. Poderá ser revisto, requerido por autoridade, inclusive judicial, numa situação de inadequação, seja no processo avaliativo, seja no porte ou uso daquela arma, ou seja até em alguma situação infeliz de crime ou de alguma violação criminal por estar usando aquela arma. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que o profissional tem ao assumir essa atividade. Ela é uma atividade, sim, né, que ela não está restrita ao seu consultório apenas. Ela é uma avaliação que tem a sua interface com as autoridades, com as entidades envolvidas com o porte de arma e que tem legislações específicas, seja na profissão ou seja a lei, né, brasileira que estabelece os regramentos para esse processo avaliativo. Então, ele deve buscar o credenciamento junto à Polícia Federal. Depois nós temos todas as resoluções da profissão que ele também tem que ir buscar e se atualizar, as notas técnicas, como a conselheira Fabiane se referiu, nós agora publicamos, o Conselho Regional publicou uma nota técnica aqui, né, que destaca condutas e procedimentos importantes nesse processo
avaliativo. Então ele tem que conhecer isso, ele tem que circular, né, no site do Conselho Regional, no site do Conselho Federal, ele tem que conhecer. E as resoluções vão auxiliar, né, o profissional nesse direcionamento. Por exemplo, assim, ele tem que saber como guarda essa avaliação, qual é o documento que ele encaminha à Polícia Federal, não é? Quanto tempo ele deve guardar esse documento, né? A gente recomenda, né, a legislação fala em 5 anos, mas essa avaliação provavelmente extrapola isso, ela, né, vai ficar muito próximo, né, de outras legislações que exigem que esse documento seja guardado por mais tempo, não é? Então, assim, ele vai ter que conhecer esses outros procedimentos estabelecidos pela legislação e pelas notas de orientação e técnicas da profissão. Por exemplo, ele tem que conhecer o SATEP-PSI, né, essa plataforma do Conselho Federal que tem os testes autorizados a uso, que vai dizer o modo e a forma como o teste tem que ser aplicado. Não pode aumentar, diminuir, não pode modificar um teste, não pode ampliar, senão aquele previsto e autorizado pelo Sistema Nacional de Avaliação dos Testes Psicológicos. Não pode fazer, mas eu acho que eu posso interpretar. Não, para que a perícia tenha um fundamento técnico, né, e até de ser discutido o resultado, né, porque um psicólogo pode emitir um resultado apto ou inapto, o candidato pode querer discutir essa inaptidão, é um direito por uma avaliação. Se o profissional seguiu todos os passos, né, então ele pode ser discutido. Agora, se ele pulou uma etapa, não aplicou um determinado instrumento, aplicou um instrumento parlamentar, ou modificou a aplicação daquele instrumento ele tinha que ser em determinada folha, fez em outra, ou ele pulou uma etapa, ou ele criou um levantamento, não pode, né? O instrumento ele tem validade científica, ele foi reconhecido pelos pares, pela academia, pelas instituições científicas, foi validado pelo Conselho Federal, foi publicado no Diário Oficial da União, aqueles instrumentos, né? Então eles são de uso da forma como eles estão publicados. Então, assim, eu acho que é importante que o profissional, né, tenha ciência disso, e os próprios candidatos, como a Neuza colocou antes, eles também têm o direito de uma boa avaliação, assim como eles têm o direito de uma boa orientação de por que não foram considerados aptos naquele momento, né? É um direito que ele tem, porque ele está submetido a um procedimento técnico que envolve uma perícia avaliativa, que envolve instrumentos e verificações em saúde, né, em orientações para a vida do sujeito, né? Ele está diante de um profissional que é da saúde também, né, e que está ali naquele momento avaliando ele. Então eu acho assim que o profissional ele tem que estar atento, né, ele tem que conhecer todos esses regramentos, né, mas principalmente se reconhecer como agente desse processo, né, e a responsabilidade que ele tem em todo esse procedimento avaliativo. Neuza, na última Assembleia de Políticas da Administração e das Finanças do Conselho Federal de Psicologia, a APAF, que foi realizada em novembro de 2020, foi aprovada a nova resolução sobre esse tema, que atualiza os critérios e orientações para a avaliação psicológica nesse campo. Tu poderias nos trazer rapidamente o que vai mudar no processo de avaliação psicológica nesse contexto, a partir da publicação da nova resolução, então, do Conselho Federal de Psicologia, que ainda não foi publicada, nós estamos aguardando, né, a sua publicação? Em relação à resolução, a gente trabalhou bastante tempo ali na Comissão de Avaliação Psicológica também, em função das modificações das resoluções anteriores que não estavam, às vezes, muito completas, né, que precisavam ser realmente atualizadas. E essa resolução, a 018 de 2008, ela já estava um pouco ultrapassada, estavam faltando alguns itens para serem mais precisos, né, em relação à avaliação psicológica. Então, aumentou, assim, um pouco mais da explanação de alguns detalhes, principalmente, assim, os aspectos a serem avaliados, os aspectos cognitivos, né, a questão do nível de inteligência também, que antes não era citado, raciocínio, né, o controle inibitório, planejamento, funções executivas, isso não se salientava muito na resolução anterior. E a questão também do juízo crítico, que ficou bem detalhado, assim, os itens a serem avaliados. E principalmente também as questões, que eu acho que é muito importante enfatizar, a questão dos conflitos de interesse que o colega Lúcio falou. A psicóloga ter realmente essa capacidade de discriminar o que realmente pode e o que não pode. E nós não podemos trabalhar dentro de instituições que tenham conflitos de interesse com o nosso trabalho. Então, instituições privadas, lojas de tiros, clubes de tiro, né? Então, é muito importante que o psicólogo fique atento a isso. E isso tudo está sendo feito, um trabalho de orientação
dentro do núcleo que se criou do Conselho, que foi oficializado, o GT, que é um grupo de trabalho que foi passado agora a núcleo, e a gente pode, então, passar essas informações para as colegas, que é um grupo que foi constituído de 300 e poucas psicólogas credenciadas do Rio Grande do Sul inteiro, e se fez divisões de regiões, e temos, então, coordenadoras de cada região, que acabam, então, participando do núcleo, e a gente pode, então, trabalhar e direcionar essas informações para as pessoas do interior, que muitas vezes não têm acesso a algumas informações, e principalmente salientar, através das nossas notas técnicas, das resoluções, a importância, né, do nosso trabalho. Então, eu acho que está sendo de fundamental importância o trabalho do Conselho, junto às instituições, Brigada Militar, Exército e Polícia Federal, a orientação para as colegas de como fazer o nosso fazer da forma melhor possível, mais capacitada e com toda a ética que nós devemos ter em relação ao nosso trabalho e em relação ao nosso candidato que está à nossa frente, que ele tem o direito, como o Lúcio disse, de ser bem avaliado, né, para que a gente também possa prevenir condições assim mais violentas de alguns candidatos e disseminar, né, a violência, que a gente possa então colocar a arma na mão de pessoas que tenham capacitação para isso, que sejam capazes emocionalmente, dentro dessa área cognitiva, né, que tenham habilidades e funções que possam realmente utilizar a arma de uma forma adequada. Gostaria de agradecer, então, a presença de vocês conosco nessa roda de conversa hoje e informar que a nova resolução, né, sobre a avaliação psicológica do porte de arma, ela ainda não foi publicada, ela deve estar sendo publicada nos próximos dias. E quem quiser saber mais, tiver interesse em participar, enfim, receber as nossas orientações e atualizações, por favor, se comunique pelo e-mail comissões@crprs.org.br. Esperamos que tenham gostado do 10º episódio do CRPcast. A série de episódios estará disponível nas plataformas Spotify, Deezer e canal de YouTube do CRPRS. Convidamos vocês para conhecerem o nosso site www.crprs.org.br e seguirem as nossas redes sociais no Instagram, Twitter, Facebook e LinkedIn, mantendo assim a nossa conexão virtual em dia. Contamos com a sua escuta no próximo CRPcast, com novos temas e assuntos sintonizados sempre com você. Um tchau para todas, todos e todes e até breve. Esse foi o CRPcast, uma iniciativa pioneira criada pelo Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul, voltada a todas, todos e todes os profissionais da psicologia. O podcast tem a produção da Mirai e a participação de convidados comprometidos com a coletividade, propondo ações para consolidar o acesso à psicologia na sociedade brasileira.